porque aí também vocês têm como acessá-la depois, tá bom? Vamos lá, eu vou começar aqui o compartilhamento. Meio devagar para variar hoje, tá bom? Vou ver se eu tiro aqui algumas coisas, eu tô com muita coisa aberta aqui, então eu vou ver se eu tiro, que a gente trabalha sempre com muita coisa, né? Aberta. E aí o computadorzinho não, tadinho, não aguenta. Vamos lá. Bom dia. Bom dia. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, Claudinha. Estão? Ok. Então tá, eu vou começar aqui, tá, o compartilhamento, e bom ATPC a todos, tá? Estamos na nossa 11ª ATPC formativa, tá, da área de Ciências Humanas, continuamos com o tema ERER, tá bom? Aqui nós temos, né, a composição do Núcleo Pedagógico de Ciências Humanas, eu, Ana Cláudia de História, Geografia, a Dulce, Educação Especial, a Luzia, Filosofia e Sociologia, o Marcos, e a PCNP de Tecnologia, que nos ajuda sempre aí dando suporte, a Kátia. A dirigente regional de ensino, a Cláudia Regina Lazzarini Neves, e a nossa diretora de núcleo e também PCNP portuguesa, a Sandra Regina Santana de Oliveira, tá? Então, composição do grupo de CH e das ATPCs, e da parte da direção do núcleo ID. Bom, vamos aos nossos combinados. Claudinha. Então, Oi? Coloca em modo apresentação, amiga. Ah, desculpa. Imagina. Melhorou. Então, para que a gente tenha, né, uma ATPC que não tenha interferências, pedimos a todos, tá, que desativem as câmeras, que desativem os microfones, porque isso dá interferência. Então, às vezes, na avaliação, a gente percebe que vocês falam alguma coisa de conexão. Então, para que dê tudo certo, é bom que todos ajam da mesma forma. Mantenham o foco e, com certeza, registrando tudo que puderem, tá? A epígrafe de hoje. Se eu ler, se tu leres, nós saberemos, tá? Então tem aqui esse monte de livro aqui com esse senhor lendo, adorei. Vamos lá. Agora eu passo a palavra para a PCNP Dulce, que ela vai fazer a leitura de fruição. Dulce, eu vou passar para você, ok? Ok, Claudinho, obrigada. Bom dia a todos. Então vamos lá. Francisco Solano Trindade nasceu em 24 de julho de 1908 em Recife, Pernambuco. Desde cedo estabeleceu contato com a cultura popular e o folclore, levado pelas mãos do pai, que nos dias de folga dançava pastoril e bumba meu boi nas ruas do Recife. A pedido da mãe, analfabeta, lia novelas, literatura de cordel e poesia romântica, que ambos apreciavam. Em 1936, entusiasmado com os movimentos em prol da consciência negra que se espalhavam nas principais cidades do país, funda a Frente Negra Pernambucana e o Centro de Cultura Afro-Brasileira, juntamente com o poeta Ascencio Ferreira, o pintor Barros e o escritor José Vicente Lima. Esse órgão tinha como objetivo, dentre outros, promover a pesquisa da afrodescendência na cultura e na história, buscar a expressão afro-brasileira na literatura e nas artes em geral, além de promover a divulgação de intelectuais e artistas negros. Canto dos Palmares. Eu canto aos palmares, odiando opressores, de todos os povos, de todas as raças, de mão fechada, contra todas as tiranias. Fecham minha boca, mas deixam abertos meus olhos,
Maltratam o meu corpo, minha consciência se purifica. Eu fujo das mãos do maldito Senhor. O opressor convoca novas forças, vem de novo ao meu acampamento. Nova luta. As palmeiras ficam cheias de flechas, os rios cheios de sangue. Matam meus irmãos, matam minhas amadas, devastam os meus campos, roubam as minhas reservas. Tudo isto para salvar a civilização e a fé. Não queremos o ouro porque temos a vida, e o tempo passa, sem número e calendário. O opressor quer o corpo liberto, mente ao mundo, e parte para prender-me novamente. É preciso salvar a civilização, diz o sádico opressor. Eu ainda sou poeta e canto nas selvas a grandeza da civilização, a liberdade. É preciso salvar a fé, diz o tratante opressor. Eu ainda sou poeta e canto nas matas a grandeza da fé, a liberdade. Trindade, 1981, páginas 23 a 27. Obrigada, Dulce. Obrigada, Claudinha. Passa a palavra. Obrigada. Agora, nós estamos aí, né, com a presença da supervisora Maria Paula, há um tempinho, né, Maria, nós estamos tentando trazê-la para a nossa TPC, mas, gente, a demanda é muito, né, e hoje ela está aqui para dar um bom dia para todos nós. Passo a palavra, Maria Paula. Obrigada, Cláudia, bom dia. Então, infelizmente, assim, as demandas são tantas e tudo ao mesmo tempo, todo mundo sabe, né, o que a gente está passando nas escolas, na DE, a carga de compromisso está muito grande, ainda bem que a tecnologia nos auxilia, né, que a gente consegue estar, às vezes, sair de um compromisso e entrar rapidamente no outro, que às vezes fisicamente não seria possível, mas hoje, que bom, estou tão feliz de estar aqui acompanhando a TPC de vocês, e não me alongando, desejando um bom dia, uma excelente formação, que a gente aproveite muito todo esse material que vocês prepararam com tanto carinho, e que a gente consiga levar, né, toda essa discussão que vocês estão propondo, a gente consiga fazer isso lá com os professores na escola, né, de modo geral, e levar isso para os alunos, obviamente, tá bom? Então, uma excelente reunião para todo mundo, para todos nós, né? Obrigada, Maria Paula. Bom, os objetivos da nossa ATPC, como sempre, é tornar a ATPC um espaço de organização, formação, estudo e reflexão, e refletir sobre o desenvolvimento da temática ERER nas aulas e a interdisciplinaridade, sobretudo na área de ciências humanas sociais e aplicadas. O link da interação, tá? Nós vamos colocar no grupo para vocês. Então, lá vocês já sabem que vocês podem interagir e sempre nós estaremos monitorando, tá? Essa interação para saber aí a fala de vocês, tá bom? Vamos lá. Hoje, então, nós vamos dar continuidade à nossa formação da ERER, tá? Nós estamos aí em uma sequência didática que nós preparamos para trabalhar a temática de educação para as relações étnico-raciais, tá? Então, é uma continuidade, é uma sequência didática que hoje nós vamos ter um outro tipo de apresentação que eu vou falar para vocês, tá? Então, vamos lá. E tá também contextualizado aí, né, com a ATPC do Centro de Mídias, tá bom? Então, eu vou apresentar para vocês hoje. Olha, nós vamos ter hoje uma palestra com a professora Elisandra Pereira. A Elisandra, muitos já conhecem, né? Acho que já fez curso com ela. Ela é nascida em 1º de novembro de 1974, na cidade de Sertãozinho. Ela é mestranda em Educação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, campus de Bauru. Ela é especialista em formação docente para o ensino da história e cultura afro-brasileira, licenciada em Ciências Sociais e tecnóloga em Gestão Empresarial, professora da área de Gestão no IFESP, Instituto Federal de São Paulo, campus Birigui. Ela é presidente também da Comissão Etno Birigui, Comissão de Assuntos Afro-Brasileiros e Indígenas do IFESP, campus Birigui. Membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas
do Instituto Federal de São Paulo, NEAB e FESP. Autora do curso de extensão Formação Docente para um História e Cultura Africana e Afro-Brasileira e do projeto Sawabona, Contando Africanidades. Olha só a formação da professora Elisandra. Então, agora, eu chamo a professora Elisandra para dar essa palestra para a gente. Professora, vou passar a palavra. Ó, eu vou sair, tá bom? Da minha apresentação e você vai colocar a sua, ok? Você está por aí, Elisandra? Deixe-me ver. Ela estava. Ai, gente, eu não estou vendo a Elisandra aqui na minha lista de pessoas. Será que ela caiu? Só um minutinho, por favor, gente. Ah, tá, gente, olha, ela me mandou um recadinho, tá? Que parece que tá dando algum problema na conexão lá onde ela está. Mas eu quero saber se ela está aqui para eu poder colocar a apresentação para ela, tá? Só um minutinho, por favor, porque isso é coisa que acontece. Infelizmente, a tecnologia é assim, né? Ela é ótima, ela nos ajuda, mas quando ela resolve não querer, tem vontade própria, tem vida própria, eu falo. Ana. Oi. Tudo bem, Elisandra? Agora. Oi, tá com problema? Eu consegui resolver, mas eu vou precisar da sua ajuda para colocar a apresentação. Você quer que eu compartilhe? Por favor, Ana, porque eu tive problema aqui, eu estou fazendo agora acompanhamento pelo celular. Tá, só um minutinho então, vou compartilhar, tá? Só um minutinho que eu vou voltar para a tela. Tá. Pessoal, bom dia a todos. Agradeço a Ana pelo convite em participar dessa reunião, não é, do HTPC, desculpe, ATPC. Para mim é muito importante, é extremamente necessário discutir sobre essa temática, uma temática que está tão presente na educação e, lamentavelmente, nós não temos aí um trabalho de forma coerente, não é? Infelizmente, nós temos muitas áreas da educação que ainda não trabalham com essa temática por questões mesmo de formação social, e nós precisamos discutir sobre isso. Então, hoje eu trago uma discussão com vocês, em forma de palestra, vou trazer alguns conhecimentos para que possamos refletir sobre a questão racial aqui no Brasil, como que ela está inserida na nossa sociedade. Acredito que muitos já tenham discutido sobre isso, mas o papel da educação nessa desconstrução. É claro que é importante ressaltar que a educação sozinha não consegue, tá? Mas a educação é uma importante ferramenta para promover essa desconstrução, já que a educação foi usada também como ferramenta para produzir o racismo, né? Nós precisamos, não só produzir, desculpe, mas para efetivar o racismo. E nós precisamos falar sobre isso. Pode passar? Pode começar. Bem, então esse é o título, né, da apresentação: Historicidade, Identidade Étnica, Práticas Pedagógicas, Antirracismo, e aí está o meu contato, caso alguém queira entrar em contato, fique à vontade. Por favor, Ana, pode continuar. Eu gostaria de abrir a palavra, eu gostaria que alguém, pelo menos duas pessoas, se colocassem, né,
que vem à mente da sociedade no geral quando se ouve a palavra negro e quando se ouve a palavra África? Alguém poderia, por gentileza, colocar o que vem à mente da sociedade brasileira, por favor? Eu acho que, infelizmente, o que vem à mente quando se fala em negro em África é o processo de escravidão, né? Eu acho que eu discuto isso com os meus colegas professores. Quando a gente fala da negritude e de África em sala de aula, a gente só faz apenas o recorte da escravidão, como se a África tivesse começado com o processo da escravidão e o negro só tivesse na sua história a escravidão. Perfeito. Quem falou, por favor? Maria Fernanda. Maria Fernanda, muito obrigada. A palavra que vem é cultura. Quem está falando, por favor? Ione. Ione, cultura. Então, é isso que vem à mente da sociedade brasileira? Dentro do conceito cultura escolar, né? O que se tenta tirar dessa tão imensa data de uma, digamos assim, uma convenção, né, de sofrimento, de escravidão, no contexto escolar, o que se, ao menos o que eu pretendo, é trazer uma nova ideia de que África significa cultura, integração, desenvolvimento das novas nações, de onde todo aquele processo foi tão massificado, mas ao mesmo tempo tão glorioso. Tá. Então, nós ouvimos a Ione e também a Maria Fernanda. Geralmente, quando eu gostaria que quem fosse se participar me dissessem palavras. Quando se ouve negro, qual é a palavra, quais são as palavras que vêm à mente da sociedade brasileira? Negro. Miscigenação. Miscigenação. África. Eu acho que vem humilhação, vergonha. Humilhação e vergonha. Tá? Para negro ou para África, por favor? Para os dois? Para a sociedade brasileira. Tá. Então, eu vou encerrar agora o questionamento e vamos a algumas realidades. Não é? Geralmente, eu sei que a Ione aí está com a mãozinha levantada, Ione, mas eu preciso dar sequência porque a quantidade de slides é um pouquinho alta, então eu preciso... Se apagar. Ah, tudo bem. Então, geralmente, quando a sociedade brasileira ouve ou pensa na palavra negro, embora vocês tenham colocado aí alguns termos, até mesmo a colega colocou alguns termos de certa forma positiva, isso não é realidade na nossa sociedade. Nós temos a importância de trabalhar a questão da relação étnico-racial é realmente estar atento à nossa realidade. Nós somos uma sociedade racista e é importante nós internizarmos isso para que possamos mudar. Enquanto estivermos pensando somente no lado positivo, esse lado positivo ele não está inserido na nossa sociedade. E nós, como profissionais que tem como tarefa, não é? No nosso trabalho educacional, levar um desenvolvimento de um conhecimento para que esse conhecimento altere o comportamento social, é importante também que nós estejamos cientes dessa realidade. Embora temos aí as nossas percepções com relação à questão do negro e à questão da África, nós temos que estar atento qual é a percepção da nossa sociedade. Portanto, quando se fala sobre negro, ou se pensa em negro, a nossa sociedade pensa em bandido, vagabundo, feio, pobre, sem capacidade intelectual. África, se pensa em miséria, doença, pobreza, não é? Então, nós temos que estar cientes, humilhação, né? Humilhação é a consequência de todo esse pensar da nossa sociedade.
É muito importante que nós, professores, estejamos cientes dessa realidade, para que não tentemos florear a situação. Por quê? Qual é a dificuldade do professor em trabalhar com a questão étnico-racial? É que ele quer trazer para os seus alunos o que não é realidade. Nós temos que entender que nossos alunos vivenciam essa realidade. E o professor que não trabalha com essa realidade está se omitindo. E o que eu pretendo fazer hoje? Trazer para vocês algumas informações que colaborem para que vocês possam despertar para uma realidade que vocês sabem que estão perante a vocês, porque, do contrário, nós não teríamos tantas ações de racismo no Brasil. Então, não cabe à educação, não cabe a nós, professores, tentar tapar o sol com a peneira. Não estou dizendo que vocês irão falar somente sobre desgraças em sala de aula, nada disso. Mas é importante inserir-se nesse contexto real, porque só assim vocês irão ter a capacidade, de fato, de trabalhar com a questão étnico-racial. Eu gostaria, Ana Paula, Ana, desculpe, poderia dar sequência, por gentileza? Portanto, quando se fala, se pensa-se negro, vagabundo, pessoa sem inteligência, feio, não é? Bandido, se tiver um carro legal é traficante. Pensa-se em África, miséria, pobreza. Como que essa realidade que faz parte da nossa sociedade pode colaborar com a construção étnica da população negra? Como que o negro vai se inserir? E outra, não é nem a questão somente do negro, como que o branco, que também foi criado nessa sociedade racista, com essa visão sobre a população negra, como que esse negro, como que esse branco vai conseguir desconstruir isso, se isso está tão inserido na nossa sociedade? Então, é para isso que vem... Ana, pode dar sequência, por gentileza? É para isso que nós tivemos, né, um imenso ganho, que é a Lei 10.639. Por favor, Ana, pode passar. Ana? Ai, meu Deus. Que é a Lei 10.639, que pede essa mudança, não é? E um dos pontos mais importantes que eu posso pedir, falar para vocês, é que toda vez que falarmos sobre a questão do negro, é importante não ficar somente no presente, mas trabalhar com esse resgate histórico. E o primeiro ponto é trabalhar com o mapa do continente africano. É importante que os alunos saibam que a África é um continente e não um país. Por mais que vocês falem, nossa, o professor de geografia trabalha com isso, é importante que vocês entendam que a nossa realidade é outra. A realidade social do Brasil é sempre desconstruir o termo África, é sempre desconstruir o termo negro de algo que seja positivo, por mais que se trabalhe em sala de aula. Então, toda a tentativa de trabalhar com a questão étnico-racial inicia-se, não é, pelo trabalho, pela apresentação do continente. É importante os alunos saberem que a África é um continente. Por gentileza, Ana. Bom, quando se trabalha, como eu disse para vocês, para se construir uma base e para colaborar com a construção étnica da população negra e também desconstruir essa visão e todas as concepções racistas presentes na nossa sociedade, é importante que o professor trabalhe com o passado. E esse passado do continente africano anterior ao processo que é considerado processo civilizatório. E nós vamos discutir sobre isso. E apresentar a África
como um continente formado por reinados, por impérios. E aqui tem algumas imagens, não é, que foi desenvolvida por alguns estudiosos sobre os reis, os faraós. Não é? É importante apresentar para o aluno essas imagens positivas, porque isso é positivo. O aluno começa a discutir sobre isso, o aluno começa a ver que ele teve acesso a informações sobre o continente africano que não condiziam totalmente com a realidade, porque esse ponto positivo foi esquecido, ou foi deixado, não foi esquecido, não foi escondido, vamos ser sinceros. Pode continuar. Ana? Também é importante, continuando a essa questão de apresentar imagens positivas, extremamente significativo para um aluno, quando ele tem acesso a essas imagens do povo egípcio, me desculpe, com a coloração da pele. Porque nós temos novelas, filmes que retratam o Egito branco, e na verdade não é. Ele é negro na sua origem. É importante colocar que todas aquelas construções que por muito tempo os Estados Unidos reforçou a ideia de que eram construções de povos alienígenas, não é? Extraterrestres, na verdade eram construções de povos africanos, negros. E isso foi um processo de desconstrução. E o professor tem que estar atento a isso. Um dos pontos mais importantes nessas falas que vocês colocaram é que quando se fala em negro ou África, pensa-se somente na escravidão. Olha que interessante, negro e África remete-se apenas à escravidão. E nós precisamos desconstruir isso, trazendo para o nosso conhecimento, construindo esse conhecimento em nós, sobre essa África que não foi apresentada aos nossos alunos e também não foi apresentada a nós como alunos. Nós também não tivemos essas informações, por isso precisamos ter acesso a elas agora. Continuando, Ana. Um minuto. Eu gostaria de colocar uma questão, porque na sala de aula... Olha, só um instantinho, olha, só um instantinho. Eu preferia que essas colocações fossem colocadas no finalzinho da minha apresentação. Vocês terão um tempinho para falar. Só para poder dar sequência e não quebrar a minha linha de raciocínio, tudo bem? Okay. Podemos fazer isso para o finalzinho? Vocês terão essa oportunidade, porque para mim é muito importante que o professor também tenha essa oportunidade de se expressar. Tudo bem? Outras colocações aqui, essas imagens são do Império de Gana. Olha só, Gana, o Império. E se vocês buscarem informações sobre o Império de Gana, encontrarão uma riqueza imensa sobre esse império. Essa outra imagem, essa estrutura formada de barro, é a cidade de Timbuktu, é um dos edifícios da cidade de Timbuktu, cidade que teve a primeira universidade. É importante nós termos esse conhecimento de levar também, e essa preocupação de levar para os nossos alunos, o conhecimento africano, que foi construído, que precisa também ser explorado. Por favor, Ana. Essas daqui são imagens de esculturas, ornamentos formados de ouro. Se houve todo esse trabalho, sabendo que ouro é um metal, se houve todo esse trabalho de transformar esse metal em uma escultura, significa que tinha o processo de fundição desse metal. E isso faz com que tenhamos esse conhecimento de que a África não é só cultura. A África é tecnologia também.
E nós precisamos, nós como professores, nós como profissionais da educação, nós devemos também ter buscar esse conhecimento, fazer um esforço, não é? Vamos colocar assim, para desconectar a África e negro de termos como cultura somente. Nós temos que atrelar África e negro à tecnologia, à ciência. Essa ideia de que o negro e a África é somente cultura faz com que pessoas profissionais, em especial da educação, em especial do ensino superior, entenda que negro em sala de aula não tem capacidade, porque trabalha apenas com a questão cultural, como se a questão cultural não retirasse toda a capacidade de pensar do indivíduo. Afinal, produzir cultura também demanda raciocínio. Mas negro não é só cultura, negro é tecnologia e ciência também. Por favor, Ana. Bom, muitas pessoas, quando se pensa no racismo, não entende de onde começou, como começou, por que começou. Então, é muito importante que a gente tenha esse acesso a esse início. E aí eu trago dois representantes, não é, que fez com que o racismo se tornasse uma política. Não só esses, mas outros, eu trouxe esses dois representantes que têm um papel extremamente importante, que o primeiro é o inglês Francis Galton, que criou o termo eugenia, que que significa bem nascido. E esse termo eugenia é a base de toda a busca científica para purificar uma nação. Essas práticas, tem vários livros que falam sobre as práticas eugenistas, né, que seria o bem-nascido, o purificar, o limpar, e como se tudo isso, né, justificasse todas as atividades que foram praticadas. Outro ponto muito importante, quando se fala sobre o processo de escravidão, é a pessoa branca se colocar no processo de escravidão. Quando se pensa no processo de escravidão, de imediato vem a pessoa negra. E o branco? Se alguém foi escravizado, é porque teve aquele que escravizou. Nesse processo de escravidão, como foi por algumas pessoas, né, vista como algo muito lucrativo, é claro que isso precisava ser registrado como algo possível de ser. Não bastava que no passado colocava-se a ideia de que Deus quis assim. Por isso que os negros eram escravizados. A ideia valorativa de que os brancos eram superiores. Nós aprendemos que os negros foram escravizados pelos europeus. Ora, por que usar europeu? Por que não usar o termo branco? Sempre desconectando a etnia branca, caucasiana, desse processo de escravidão. É importante que os brancos tenham essa percepção sobre o seu lugar de origem nessa que foi um crime contra a humanidade, que foi o processo o período de escravidão. Tá? O que ocorre?
quando se pensava, quando se dizia, não é, que Deus quis assim, é porque Deus quis assim, como justificativa da questão da escravidão, isso naquele período já do iluminismo, onde as pessoas buscavam, não é, uma razão mais plausível para as ações que estavam em andamento, Herbert Spencer usou, que foi Herbert Spencer é um dos iniciantes aí da antropologia, e a antropologia ela teve um papel muito importante para a perpetuação do racismo como uma prática política. E o Herbert Spencer foi um desses idealistas. Ele era necessário que colocasse, que representasse de forma estruturada o porquê, as razões pelo fato de que aquela população de uma coloração diferente fosse, sim, escravizada, e não mais justificando porque Deus quis. Herbert Spencer, então, usou a busca, né, a descoberta de Darwin e fez uma alteração nessa descoberta, porque Darwin dizia que a sobrevivência é dos mais aptos. E com base nessa ideia valorativa de que os brancos eram superiores, Herbert Spencer criou a frase a sobrevivência dos mais fortes. Isso para que pudesse ser colocado como uma política de governo que, sim, os negros são inferiores. Herbert Spencer era um cientista, mas ele era um pesquisador que nós chamamos de um pesquisador que ficava somente no seu escritório. Não tinha esse deslocamento para ver o que era a população, e nem se interessava para, já que tinha a ideia de que os negros eram inferiores. Portanto, isso é o racismo. Essa é a construção do nosso país. Essa ideia valorativa, ou seja, não há nenhuma prova científica, muito menos da existência de raças. Mas, devido a esse cunho valorativo, estabeleceu-se aí o racismo e todas as práticas de violências que ocorreram durante todo esse período, e nós estamos falando sobre isso agora. Ana, por favor. Bom, então temos aí uma imagem do processo do período, né, processo de escravidão, onde os negros eram retirados dos seus espaços, né, dos seus territórios, levados para outros territórios. Portanto, aqui, alguns professores têm o hábito de dizer que os negros vieram para o Brasil, os negros chegaram no Brasil. Não, nada disso. Os negros foram trazidos para o Brasil. É importante reforçarmos esses verbos, não é, do trazer, sequestrados, não é, para o Brasil, forçados, não é, para o Brasil, porque se faz necessário deixar bem claro que os negros não estiveram nesse território porque desejaram estar. Eles foram forçados a vir para cá. Eles foram trazidos para cá. E daí vem o questionamento: processo civilizatório ou exploratório? É importante nós questionarmos isso também e levar esse questionamento para os nossos alunos. Por favor, Ana. Bom, temos aí dois termos que muito se ouve, não é? Hegemonia, o poder hegemônico. O que é isso? Hegemonia é a ideia, não é, de preponderância, né, de uma coisa sobre a outra. Quando nós falamos sobre o poder hegemônico no Brasil, é importante refletir o que seria isso, que poder é esse. Então,
quando pensarmos quais são os poderes que uma nação tem, o que é constituído de poder em uma nação? Nós temos o poder político, poder econômico, o poder midiático, né, que poderia ser colocado como informacional, e temos um poder que circunda todos esses. É como se fosse uma cúpula que cobre todos esses poderes: o econômico, o político e o poder informacional, não é, que seria o midiático, que é o poder religioso. Quando falamos sobre a questão hegemônica, é importante entender qual é a etnia que domina esses poderes. Qual é a etnia? Qual é a cor que domina esses poderes? O poder econômico, o poder político, podemos colocar também judiciário também, não é? Podemos colocar o poder midiático e religioso. Qual é a cor que domina esses poderes? Quando refletirmos, vamos entender que é a cor branca. E se os brancos dominam esse poder, esses poderes, que é o poder considerado o poder hegemônico de uma nação, daí traz-se a ideia de que não existe racismo reverso. Porque o racismo ocorre com a ideia de que existem diferenças de raças humanas, não é? Vamos colocar assim, diferenças raciais, e que uma raça é superior à outra. Se uma raça, vamos colocar assim, eu prefiro o termo etnia, se uma etnia domina uma nação e a outra é subjugada, e no caso do Brasil, quem domina todos esses poderes é a etnia branca, caucasiana, é impossível acreditar na ideia de racismo reverso. O que seria um racismo reverso? Para gente que não acredita em racismo, mas fala sobre racismo reverso. É realmente contraditório. Mas o que seria o racismo reverso? Seria, para que isso ocorresse, os negros deveriam tomar esse poder, o poder político, judiciário, econômico, midiático e religioso. Aí sim poderíamos inverso, ou seja, uma troca de comando. Mas isso não ocorre aqui no Brasil. Continuando, Ana. Portanto, essa é a maior evidência, isso vocês podem levar para os seus alunos sobre quando, né, algum aluno colocar a questão do racismo reverso, de que não existe, não existe isso no Brasil, não existe racismo reverso, nem no Brasil, nem em outras partes do mundo, economicamente falando. Tá? Aí nós temos essa imagem aí, tá? Nós temos um homem aí do lado, né, que é o rei Leopoldo II, responsável pelo massacre aí no Congo, o genocídio no Congo, e também outros especialistas colocam como holocausto no Congo. E é interessante, porque se fala muito mais sobre o holocausto judeu, mas não se fala sobre o holocausto do Congo, o holocausto negro. Isso é racismo. E eu gostaria agora, né, não sei se vocês estão conseguindo perceber a imagem, mas a imagem são homens, né, congoleses, são pais. Eles estão com partes dos membros dos seus filhos. Um está com a mãozinha, outro está com o pé, porque o Leopoldo, o rei Leopoldo, ele era considerado um açougueiro, ele, como castigo dos pais, ele mutilava partes dos membros dos filhos, ou era um pé, ou uma mão, era isso que ele fazia. Eu gostaria que uma pessoa me dissesse qual é a palavra que vem nessa imagem. Uma pessoa, por favor, uma palavra. Eu não preciso de um texto, uma palavra. Eu não sei que imagem que ela está falando. A dos congoleses. Não está mostrando, Ana? Essa imagem. Dor. Então a pergunta. Dor. Ótimo. Então, quando eu falo de dor, eu estou pensando muito mais no negro
do que nos brancos. E se vocês pensarem em todas as imagens que já foram não lá... chegou nenhuma imagem. Ana, tem pessoas que não estão vendo a imagem? Elisandra. Oi, a Dulce, bom dia. Está sim aparecendo, né, a imagem. Talvez é porque ela está em branco e preto, e os professores talvez não estão conseguindo enxergar nas mãos, né, dos negros, as mãozinhas e os pezinhos, né, dos filhos. E também, às vezes, pode ser a conexão também da internet do professor, né, de quem está assistindo, mas está ok, sim. Ou o professor está Dulce, vendo eu pelo não vejo celular e às imagem vezes nenhuma. O celular às vezes complica mesmo, mas tá normal. tá normal, gente. A TPC, ela está sendo gravada. Então, se vocês tiverem algum problema, porque muitas das vezes a observação pelo celular, ela compromete mesmo a visualização de imagens. Aí depois vocês podem assistir a gravação, ok? Elisandra, desculpe, eu passo a palavra para você. Quem perdeu o som? Claudinha. Sim, Dino, só um Eu ia instante. perguntar mesmo. Não tem som. Tá sem... Desculpa, eu falei muito lá, mas eu estava sem som. Eu não sei, a imagem, ela está na tela. O que eu ia falar foi o que a Dulce falou, que realmente, às vezes pode ser celular, conexão. Para nós aqui está passando certo, eu estou no notebook, está tudo certo. Só que agora parece que parou a fala da Elisandra. Eu estava tentando chamar aqui e eu não estava conseguindo. Estão me ouvindo? Ela estava com o microfone desligado. E agora, vocês estão me ouvindo? Agora sim, Elisandra. Sim, então tá. Eu não estou vendo mais a apresentação na tela, Ana. Tá, eu vou passar. É porque eu estava sem som e eu quis falar com as pessoas. Só um minutinho, por favor. Obrigada, Ana. Mas vocês que conseguiram ouvir o que eu disse com relação àquela imagem, é muito comum na nossa construção como professores, ou como alunos, me desculpem, termos acesso apenas a imagens onde os negros estão sendo apresentados com uma situação de dor. E essas imagens, elas nos influenciam no momento que vamos trabalhar com a questão étnico-racial. Geralmente, qualquer professor, qualquer profissional, ao ver aquela imagem, eles se atentam muito mais aos negros, portanto, isso desperta esse sentimento de piedade, mas não olha para os brancos. E qual é a diferença nesse caso? Quando eu me atento apenas aos negros, eu construo em mim um sentimento de piedade, e para quem é negro, quando se tem esse reforço vindo do professor, eu vou explicar como esse reforço afeta em sala de aula, esse negro também começa a desenvolver uma autopiedade. Mas o que eu gostaria que vocês começassem a despertar agora, um olhar para o branco que está ao lado. E se verem, quando brancos, nessa imagem. Porque toda vez que se olha para o negro, atrela esse negro a um descendente. Mas é importante olhar um branco e atrelá-lo a um descendente de quem escravizou. Não porque eram superiores, de forma alguma, porque foram exploradores, usurpadores. É importante que tenhamos essa realidade, esse senso de realidade. Quem foram os brancos no processo de escravidão?
porque só assim um professor, seja ele branco ou negro, se sentirá à vontade para trabalhar com a questão étnico-racial em sala de aula, porque muitos professores não se sentem à vontade em trabalhar com a questão racial em sala de aula. E isso advém dessa construção que tivemos ao longo da nossa vida, de olhar para o negro sempre como aquele ser que sofre, que sofreu. Mas não olhávamos para o branco como aquele que foi o responsável por esse sofrimento. É importante que isso seja colocado, que os brancos se vejam dessa forma, mas que os negros também se vejam como aquela população que foi injustiçada, não com o intuito de se vitimizar, não, nada disso, mas imagens como essa têm que promover em vocês, em professores e nos alunos, a sensação de indignação, porque a indignação nos move a tentar mudar a situação. A piedade, a lamentação pelo fato, nos mantém no mesmo lugar, não nos fortalece a tentar mudar. Tá? Então, é importante que imagens como essa, que vocês, como professores, tentem despertar nos seus alunos também o senso de indignação, através de um discurso, não é? Mas não de piedade. Por favor, continue, Ana. Bom, essa daqui é a imagem de que a África foi, o continente africano politicamente pelos seus exploradores. Pode continuar. Essas imagens, essa apresentação os professores terão acesso a essa apresentação, tá? Por favor, Ana, pode continuar. Bom, e o que resulta tudo isso aqui no Brasil? O Brasil foi um dos países que mais trabalhou para que a ciência positivista, essa ideia eugenista, tivesse um respaldo aqui, principalmente um respaldo político, e isso teve, que foi essa ciência, todo esse trabalho que trouxe para o Brasil a política do branqueamento, que teve seu início em 1870 e foi até 1934, quando o governo militar resolveu fazer as mudanças. Mas o que essa política buscou? Buscou dizer e provar que os negros não têm inteligência. É muito comum um professor olhar para uma pessoa negra e não usar o termo inteligência com esse indivíduo. Há pesquisas que relatam isso. Para os negros, professores geralmente usam termo como esforçado, dedicado, mas o inteligente não. Então, portanto, é necessário também mude esses termos com seus alunos a partir do momento que ele apresente um trabalho que faça jus a esse termo, ou um trabalho, um comportamento, uma fala que seja. Que também tentou apresentar que o negro era uma criatura sem beleza. Olha só o problema que temos no Brasil quando um negro se destaca como belo em um concurso de Miss Universo. Nós, negros, tivemos recentemente maquiagem voltada para a pele negra, porque todas as maquiagens eram para clarear a nossa pele. Ninguém, a indústria não se preocupava em produzir algo que fosse no tom da nossa pele. Isso é o racismo. Que o negro é um preguiçoso, é um vagabundo, e aí vem todas as falas, serviço de preto, negro quando não faz na entrada, faz na saída, ela é uma pessoa negra, mas ela é limpinha, daí vem essa construção que temos no nosso dia a dia. E por que limpinha? Só para fazer um parêntese aqui, a ideia de que o negro é sujo. Nossa, que cheiro de preto! Então, essa ideia de que o negro é sujo deu origem à palavra pardo, que é o resultado da política do branqueamento. Pardo significa branco sujo, ou seja, naquele processo de clarear a população, os primeiros resultados desse processo de miscigenação era o pardo. Nós vamos discutir sobre isso na próxima imagem. Bom, além de preguiçosos vagabundos, também que tinham uma tendência a serem violentos e a roubar.
Isso aqui está atrelado à tentativa de fuga, né, daqueles que saíam, que tentavam sair daquela realidade de muita violência. Então, os negros eram violentos, não podiam reagir àquela situação de opressão que eles passavam. E a última, que, como eu disse para vocês, sobre os 4 poderes, né, esse poder cobre todos os demais poderes, que é o poder religioso. O negro é uma raça amaldiçoada por Deus. Essa ideia vem de Gênesis, capítulo 9, do versículo do 20 ao 29, mas se vocês lerem lá em algumas Bíblias, vocês vão ver que não tem nada de negro ali, não é? No entanto, algumas Bíblias traduziram isso. Então, o que se passa, de uma forma bem breve, o que acontece nesse versículo? Esse versículo diz o seguinte, que Noé, comemorando lá um feito, bebeu muito vinho, e ficou embriagado, foi para sua tenda, e nessa tenda ele ficou nu, porque ele estava sob efeito do vinho. Tá? E um dos seus filhos, que é o Cã, adentrou a tenda e viu a nudez de seu pai. Quando ele viu a nudez do seu pai, ele contou para os irmãos o que estava acontecendo, e os irmãos foram lá de costas e cobriram a nudez do seu pai. Quando seu pai acordou desse estado de embriaguez, né, os irmãos de Cã disseram ao pai o que o Cã tinha feito, ou seja, visto a nudez do pai. Para quem é de origem cristã, católica, não é? Tem a parte lá dos mandamentos que diz honrar teu pai e tua mãe. Então, ao ver a nudez do pai, foi uma desonra que o Cã praticou. E Noé amaldiçoou Cã, dizendo que Cã iria ser servo dos servos. Para quem é de origem cristã, sabe-se que para os cristãos, Deus criou seus servos. E quem é servo do servo é aquele que vai ser escravizado. Algumas Bíblias, por favor, eu espero que entendam isso. No início, poderemos dizer que a Bíblia foi construída, foi escrita por iluminados por Deus, mas isso não significa que a Bíblia foi replicada por iluminados por Deus. Né? E numa dessas replicações, há algumas Bíblias que dizem, então, Deus escureceu a pele do homem, para reforçar a ideia de que Deus permite, é por vontade de Deus que os negros foram escravizados. E isso é a parte religiosa. E olha o resultado disso aqui no Brasil, expresso em um quadro, que é o quadro de Modesto Brocos. Ana, por favor. Pode dar sequência, Ana. Esse quadro representa a política do branqueamento. E o que é esse quadro aqui? É um quadro chamado A Redenção de Cã. Cã, em algumas Bíblias, é traduzida como cão, e por isso que eu acredito que vocês já ouviram isso, eu já ouvi muito de minha avó, onde ela dizia, esse menino é o cão, esse menino parece o cão, e tem aquela frase dita, né, o cão chupando manga. E de onde vem o termo cão? De Cã, porque algumas Bíblias traduzem como cão. E o que é esse quadro? Esse quadro é uma senhora negra, retinta. O que é negro retinto? É negro 100% melanina. Portanto, nós não podemos usar, temos que evitar, né? Claro, vocês estão aprendendo, muitos estão aprendendo, mas temos que evitar aquele termo, aquela fala, nossa, o cara é preto, 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 preto. Nossa, o cara chega a ser azul de tão preto. Meus queridos, negro retinto. É esse o termo que temos que usar. Negro retinto significa 100% melanina. E nesse quadro, essa senhora está olhando para o céu com as mãos erguidas, como se estivesse pedindo a Deus uma bênção. Por quê? Porque ela clareou a família, ela limpou a família. Lembra que eu havia dito para vocês que negro também é visto como sujo? Então, essa mulher, ela teve um relacionamento com uma pessoa branca, teve uma filha com a coloração mais clara, essa filha foi colocada para ter relacionamento, ou foi incentivada a ter um relacionamento com uma pessoa branca, e essa união branco com pardo produziu uma criança branca. E essa criança, para quem é católico, tem uma imagem lá do menino Jesus, que erguendo as suas mãos para a população e abençoando o povo. E daqui nesse quadro, apresenta que o menino está abençoando a avó. Por quê? Porque ela limpou a família, ela retirou os negros da família. Isso foi a política do branqueamento no Brasil, era uma política de governo, da mesma forma que tem o Bolsa Família, tem o ProUni, FIES e qualquer outra política,
branqueamento foi uma política de governo em 1870 e foi até 1934, porque o governo militar ficou com medo de ter tantos estrangeiros aqui, e eles sempre se colocavam no mesmo bairro, então ele ficou com medo dessas questões aí de guerras. E isso é importante. Muitos brancos brasileiros não se veem no período da escravidão, veem somente no período da vinda dos estrangeiros para cá. O que você é? Eu sou descendente de alemão, sou descendente de português, sou descendente... Se estamos falando de um período de escravidão, você é descendente daquele que também escravizou. Porque toda vez que se olha para um aluno negro, toda vez que se olha para um professor negro, se tem a ideia de que aquele é um descendente de escravizado. Então, é importante que se você olha para um negro como descendente de escravizado, é importante olhar para si como descendente daquele que escravizou, e não como a partir da política do branqueamento. Importante ter essa noção de realidade, extremamente importante. Por favor, Ana, dá sequência fazendo por favor. Nesse quadro, me desculpe, só um pouquinho, Ana, me desculpe. Essa política do branqueamento, ela tinha como propósito, que já começou ali naquele período de 1890, coisa assim, para efetivar, ela tinha como propósito fazer com que esse processo de miscigenação fosse cada vez maior, e nisso muitas mulheres negras foram violentadas, por isso que se coloca que o Brasil é criado à base de um estupro, porque o propósito era que em 2012 já não tivesse mais negros no Brasil, que o Brasil seria uma nação branca, esse era o objetivo do Brasil. Por isso que há tanta dificuldade dos poderes hegemônicos trabalhar com a questão racial. Por favor, Ana. Há essas 3 datas que eu coloquei aqui, desculpe, 4 datas, 1810, que quando os abolicionistas iniciaram, surgiram os abolicionistas, aqueles filhos de fazendeiros que começaram a ver que aquela situação dos negros não estava correta. 1850, que foi a Lei de Terras, é importante entender que os negros foram retirados de qualquer possibilidade de terem terras. Portanto, é muito fácil encontrar um branco que herdou o sítio de seus pais, mas encontrar um negro que tem herdado não se coloca, tá? Porque a lei de 1850, que é a Lei de Terras, proibia, impediu negros de conseguirem. 1870, que foi o início aí da política do branqueamento mais efetiva aqui no Brasil, embora essa política tenha sido colocada no papel em 1900. 1888, que foi a abolição da escravatura. É importante entendermos que essa data foi uma conquista dos negros e não uma benevolência da princesa Isabel, porque teve todo um processo político envolvido, muitas revoltas aqui no Brasil, e, portanto, hoje, o 13 de maio, é considerado o dia de luta contra a discriminação racial e não como um ato de benevolência da princesa branca que deu a liberdade para os negros. Tá? Por favor, Ana, pode continuar. Aqui eu tenho uma explicação da Lei de Terras. Como essa imagem vai ficar para vocês, eu vou deixar isso para vocês lerem. Por favor, Ana. Pode dar continuidade. E aqui eu tenho uma fala da Candal, que é muito importante. Eu tenho uma imagem do livro do Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, que queria trazer, que trouxe a ideia de democracia racial. E dentro dessa democracia racial, muitos professores trazem para seus alunos a seguinte fala: somos todos iguais. E, na verdade, não somos. Quando eu chamo a atenção dos professores para pautar a questão racial dentro de uma realidade social, o professor tem que entender que nós não somos iguais. É importante colocar isso para os alunos. Então, a Candal, ela diz que devemos desenvolver uma educação intercultural, ou seja, pensar inserida no contexto cultural dos educandos, promover processos de desnaturalização por meio do reconhecimento e a valorização das diferenças. Portanto, quando o professor fala que somos todos iguais, ele está calando o aluno.
Ele está dizendo que aquele aluno que se sente oprimido, que se sente desvalorizado em sala de aula, que aquilo é uma impressão que ele tem. E não é o que está acontecendo em sala de aula, é uma impressão dele. Então, se está acontecendo algo, a culpa é dele, e não do sistema que nós vivemos. É importante que o professor tenha essa ciência de que nós não vivemos uma democracia racial. Aqui não se mata negro, mata muitos negros. Negros são impedidos de estar no ambiente de trabalho. É importante que os professores tenham essa ciência e não queiram silenciar o aluno. O aluno também tem que falar da mesma forma que vocês sentem necessidade de falar sobre racismo, mas eu peço a vocês que falem sobre racismo, sobre esse prisma real. Não estou dizendo, então vamos falar somente sobre problemas. Não, mas temos que ter essa noção do problema, da realidade. Porque é isso que o aluno quer ouvir do professor. Quando o professor não dá essa abertura para o aluno se cala em sala de aula. E o racismo, ele tem que ser falado em sala de aula. Ele não tem que ser calado. Não está tudo bem. Então, quando a Kandal traz essa fala, não é, para que valorizar as diferenças e construir o resgate do processo de identidade. Ela também diz que o processo de desnaturalização consiste em problematizar o que é dado como natural, ou seja, médicos somente brancos. Se for um médico negro, a população fica em dúvida, será que tem capacidade? Se for uma professora negra, nossa, mas será que ela é boa mesmo? Por que que o nosso intelectual, o nosso intelecto é sempre colocado em dúvida? Por que toda vez que um negro fala sobre a questão do racismo, é também colocado em dúvida? Porque muitas vezes a pessoa não quer ouvir a realidade. Não quer ouvir que fez também parte daquela descendência que escravizou, que explorou, que roubou, que violentou. E isso é importante, ter essa noção. E levar para a sala de aula que você tenha essa noção, porque só assim o aluno vai se sentir à vontade de falar com vocês. Por favor, Ana. Pode dar continuidade, Ana. Então, nós temos aí o que é a branquitude, né? Esse termo que está sendo falado tão recentemente. A Schwartz, ela traz uma definição sobre o que é a branquitude. Essa ideia, essa realidade que, independente se é um branco pobre ou um branco rico, ele sempre estará em um dado momento em uma situação privilegiada com relação ao negro. Dificilmente vocês veem um branco sendo barrado em um banco. Dificilmente vocês veem uma pessoa branca sendo chamada de traficante. E é isso que é a branquitude. É você perceber que em uma entrevista, uma pessoa branca, ela terá muito mais chance do que uma negra, porque, segundo a empresa, a branca se adequa à política da empresa. Mas que política é essa? Pela aparência. E no passado, muitos negros não conseguiam empregos em várias empresas, porque eu acredito que, pelo menos, vocês devem ter uma idade próxima à minha, muitas vagas, anúncios de vaga, dizia boa aparência. Se a ideia era de que negro não era bonito, então muitos negros deixaram de ter oportunidade em espaços da alta hierarquia empresarial, porque não tinha aparência. Então, é importante entender o que é a branquitude. É esse local de privilégio que, independente em qual parte do mundo, sempre estará um negro e um branco em um local de privilégio com relação ao negro. Então, o negro tem que conquistar aqueles lugares, tem que conquistar aquele espaço, porque não é dado a ele como natural. Por isso que o termo inteligência não é dado naturalmente para um aluno negro, e sim o termo esforçado. É como se o aluno esforçar muito, trabalhar muito para chegar para atingir o mesmo objetivo que um branco consegue com muito mais facilidade. É uma ideia errada. Tá? O racismo ele é valorativo. Pode dar sequência, Ana.
Eu trago também o conceito de lugar de fala. O que ocorre? Muitas pessoas brancas não se sentem à vontade em falar sobre o racismo, porque já que não vivenciaram o racismo, então eu não vou falar sobre aquilo que eu não vivenciei. Não é necessário vivenciar o racismo para saber que isso foi errado. É importante olhar esse processo escravizatório e se colocar nesse local e colocar, deixar isso bem claro para os alunos também. Isso vai colaborar para que esse professor consiga falar sobre a questão do racismo. Porém, quando nós usamos o lugar de fala, o que seria esse lugar de fala? Na verdade, tudo que é a maior parte da nossa construção intelectual, livros, filmes, mídias, ela sempre foi construída por um branco sobre um olhar do branco sobre o negro, o olhar do branco sobre a história africana. E a partir de 2003, com a Lei 10.639, isso começou a mudar oficialmente na educação. Não vou dizer que antes não tinha um trabalho como esse, tinha, mas não era essa obrigatoriedade como tivemos depois da 10.639. E é por isso que eu estou aqui, porque se não fosse a 10.639, eu não estaria aqui. É necessário entender que quando um aluno fala sobre situações de racismo, o professor não pode simplesmente calar esse aluno dizendo, olha, gente, eu não entendo racismo, nós somos todos iguais. Não somos todos iguais. Essa é a realidade. E temos que entender isso, compreender isso e aceitar isso. A nossa Constituição diz o seguinte, somos todos iguais em direitos e deveres, mas diferentes em culturas, diferentes em etnias. E precisamos ter essa diferença respeitada. Portanto, eu peço aos professores que não usem mais o termo somos todos iguais somente. Complemente essa frase. Somos todos iguais em direitos e deveres, mas mais diferentes em culturas, em etnias, e precisamos ter essas diferenças respeitadas. Muitas situações de racismo em sala de aula, quando o professor quando há situações de racismo em sala de aula, uma discriminação em sala de aula, há professores que têm comportamentos que não são comportamentos bons, não são comportamentos corretos. Quais seriam os exemplos de comportamentos que o professor deve evitar? Falar sobre racismo e começar a chorar. Isso é horrível. Porque quando um professor tem esse tipo de comportamento, ele foi tomado pela emoção, ele acaba com o aluno que sofreu a discriminação 2 vezes. Porque ele humilha esse aluno 2 vezes. Portanto, trabalhar sobre o racismo, tendo essa ciência da participação do branco nesse processo de escravização, isso também fortalece o branco a colocar-se em sala de aula. Outros professores mandam um aluno que praticou um ato de discriminação racial para fora da sala de aula. Não pode. E depois esse professor começa a falar, olha, não aceito racismo, não aceito racista, racismo é crime. Meus colegas, na boa, vou ser sincera com vocês. Falar que racismo é crime no Brasil é muito vago. Quantas pessoas foram presas por racismo? Não temos. Porque, geralmente, essas pessoas dizem, olha, não foi bem assim, fui mal interpretado. Então, essas pessoas, mais uma vez, porque além de se colocar como aquele que não praticou o ato de discriminatório, submete ainda a capacidade intelectual daquele que interpretou como um ato discriminatório a ação daquele indivíduo. Ocorreu um ato discriminatório em sala de aula, pare o que estiver fazendo. Eu sei que nós temos currículo, eu sei que nós temos demandas, mas se temos que trabalhar com a questão racial, que também é uma demanda, o ideal é que o professor pare com o que está fazendo e comece a discutir sobre racismo, mas não a fala do professor somente. Passe isso para a sala. Pode ter certeza que todos os alunos vão querer falar sobre racismo, mas não com o intuito de crucificar aquele que praticou o ato racista, mas de trazer essa discussão em sala de aula, que é muito importante. Isso é o lugar de fala.
Você vai falar sobre a sua visão sobre a questão racial, mas você não vai calar o aluno, não vai calar aquele que está falando sobre a questão racial por vivência. Tente entender quantos escritores escrevem livros sobre racismo, mas não são brancos e não buscam um negro para ler aquele livro. Porque tem aquela ideia de branco sobre o negro. Isso é racismo também. Mas falar sobre uma cultura é importante que aquela pessoa, uma etnia, é importante que aquela pessoa que faça parte daquela etnia possa opinar sobre aquilo que você escreveu. A negação da opinião do negro, isso já é racismo. Pode continuar, Ana, por favor. Eu já estou finalizando, tá? Eu acho que eu queria abrir para vocês falarem, mas vai ficar... Então, quando um professor fala que somos todos iguais, ele está negando essa realidade do aluno. O que é essa realidade? A mídia coloca jovem que mora em Florianópolis está presa na Itália. É jovem. Se fosse uma negra, seria traficante. Olha esse desenho abaixo. Homem, quando as cores são mais claras. A partir dessas cores mais voltadas para a população negra, são traficantes. A população nas comunidades, não só nas comunidades, mas em qualquer outra parte do Brasil, o policial tende a parar crianças negras, jovens negros. Essa situação do próprio branco, negro, ser visto como alguém que não tem capacidade de... Olha só a situação desse policial, desse segurança, né, de supermercado, ao ver o negro, perguntar se o negro veio comprar a banana, e o negro diz, não, eu sou o delegado que veio cuidar do caso de racismo. Então, essa ideia de ver o negro sempre como alguém inferior, isso também é racismo. Por favor, Ana, pode dar continuidade. E aqui eu trago algumas situações em sala de aulas que devem ser evitadas. Não é? São imagens aqui do ensino fundamental, onde coloca a imagem do lado esquerdo, né? Eu tenho o Zulu, então é uma imagem positiva que deve ser reforçada com os alunos, mas a imagem do lado direito deve ser evitada. Uma criança negra num formigueiro amarrado no tronco. Isso era a realidade? Isso é o que acontecia? Realmente era o que acontecia. Mas essa imagem acaba com a criança. Acaba com a criança negra. A criança negra não deseja ser negra, por conta desses trabalhos que não são feitos na escola. E muitas vezes a criança se cala e você não sabe nem o porquê, nem os pais sabem o porquê, até a criança conseguir expressar que é uma situação de racismo, porque muitas crianças não sabem o que é racismo também, não entendem o que está acontecendo, só entende que ela é tratada de forma diferente. Pode dar continuidade, Ana. Eu fiquei muito feliz que tivemos aí o Solano Trindade, né, no início, e o que eu trago, o que deve ser trabalhado na escola? Pessoas negras que tiveram participações importantíssimas na nossa história. Aí tivemos o Solano Trindade, a Teresa de Benguela, Zumbi de Palmares e o João Cândido. Pode dar continuidade, Ana. E esse daqui é o resultado de um trabalho que eu fiz com alguns professores, para como trabalhar o novembro. Depois de uma formação com esses professores, é claro que foi uma formação diferente do que eu estou passando para vocês, hoje é somente uma palestra, isso daqui foi um curso de 80 horas, que foi ofertado para os professores de Barrinha. Eu quero deixar bem claro que essas imagens eu tenho autorização para passar, tá? Vem da Secretaria de Barrinha. E o que esses professores fizeram depois dessa desconstrução, desse olhar, professores brancos e professores começaram a trabalhar com a consciência com o mês de novembro de uma forma extremamente positiva. Temos aí a pintura facial, então trabalhou com as pinturas faciais dos povos africanos. Essa outra professora trabalhou com os turbantes, explicando a importância dos turbantes, o significado da pintura facial e também o significado de turbantes. Aqui são duas professoras, né, tiveram as atividades diferentes. Por favor, Ana.
Essa imagem, a professora também trabalhou com imagens, com pinturas, né? Máscaras africanas. A segunda usaram o professor trabalhando com as cores quentes e cores frias, trabalhou com o desenvolvimento de bonecas negras a partir do uso de garrafas PETs. Essa terceira imagem é uma professora trabalhando com brincadeiras africanas, então ela apresentava o continente africano e falava, olha, essa brincadeira vem do Congo, então apresentava para a criança de onde vem aquela brincadeira, falava sobre aquela população negra, e isso foi muito elogiado até mesmo pelos pais. Por favor, porque as crianças chegaram em casa e falavam, mãe, aprendi uma brincadeira africana, foi muito legal isso. Por favor, Ana. Essa daqui é um trabalho que uma professora realizou com os alunos, que foi a Batalha dos Zulus, né, o povo Zulus contra o exército britânico, e foi apresentada a história e os alunos desenvolveram as armas, que seriam o escudo e as lanças. E os alunos se empolgaram tanto com essa atividade que eles não quiseram somente o escudo, fazer o escudo e a lança, eles quiseram praticar a luta, e foi algo muito bonito, que a professora se emocionou ao ver que os alunos trabalharam dessa forma. Então, isso é uma construção também positiva. Pode dar continuidade, Ana. Essa imagem, a primeira imagem, não é uma professora já no ensino médio, trabalhando com a discussão sobre o racismo em sala de aula, trabalhou sobre todos os conceitos, principalmente aquela imagem lá da construção eurocentrista, não é? Do que isso foi para o negro aqui no Brasil. E nessa discussão, a professora descobriu que tinha uma aluna que sofria racismo na própria sala de aula, e essa aluna conseguiu falar sobre isso. Por isso que é importante o professor dar a voz para os alunos, mas ter essa consciência de não calar o aluno, não dizer somos todos iguais, ou ter professores que partem para a questão religiosa, aos olhos de Deus somos todos iguais. É importante pensar de que Deus você está falando. É importante pensar. Então, não coloque a questão religiosa nessa questão social. Fale a realidade. E coloque-se nessa história também. A imagem do meio é um professor da matemática que usou o programa GeoGebra para trabalhar o conceito de máscaras africanas. Trouxe a ideia do conteúdo, um filme sobre máscara africana. A terceira imagem é uma professora que usou, além da pintura facial, também a boneca Bayomi. Acho que já falei, Ana pode dar a sequência. E aí são algumas referências que eu acho interessante os colegas terem acesso. Então, pessoal, eu finalizo a minha apresentação para vocês, essa fala. Eu gostaria de ter um tempo maior para a gente poder discutir sobre esse assunto. Como eu disse, o racismo ele tem que ser discutido em sala de aula, tem que ser discutido entre os professores, porque nós temos uma construção racista. Não é fácil a gente se desconstruir, mas temos que desconstruir. É importante nós nos desconstruirmos e trazer essa realidade e não tentar tapar o sol com a peneira. Deixar bem claro que o Brasil é um país racista e nós precisamos trabalhar para essa desconstrução. E essa forma de trabalhar é nós nos desconstruirmos, mas também darmos oportunidade para os alunos falarem sobre isso. E eu finalizo a minha fala, agradeço imensamente pela oportunidade, lamento não poder abrir para vocês falarem, porque já estamos bem adiantados aí na hora. E seria isso, pessoal, muito obrigada. Oi, Elisandra. Está me ouvindo? Sim, eu estou te ouvindo. Alessandra, é nós que agradecemos a sua disponibilidade, a sua boa vontade. Você foi convidada, você sabe por quê? Porque você... Nossa, você trabalha muito bem essa temática, você sabe disso, tá? E o espaço está aberto sempre que você precisar, que você quiser, tá? Adoramos, foi muito bom, muito esclarecedor. Infelizmente, realmente, às 10 horas a gente tem, começa às 10 horas no Centro de Mídias, a ATPC de Ciências Humanas, que é de terça-feira. Então, eu estou vendo aí uma mãozinha que estava levantada, né?
parece que era o Fábio que queria falar algo, nós tivemos algumas também considerações na interação. A Dulce deu uma olhada lá na interação, não sei se dá tempo da gente poder colocar alguma coisa aqui. Se for rapidinho, acho que dá, né, Dulce? Oi, Claudinha. Nós temos 5 minutos, né? E são 4 interações e elas são bem interessantes aí. Eu penso que demoraria algum tempo, mas como nós estamos com o horário, né, meio que engessado, eu não sei aí, né? Se acho que a gente poderia enviar para a Lisandra e a Elisandra responder para nós. Será que seria tranquilo. possível, Elisandra? Sim, é possível, sim. Sim, porque foi muito pertinente aí as considerações deles. Alguns estão colocando sugestões de como trabalhou, outros estão perguntando em relação a meios aí relacionados a filmes, documentários, enfim. Sim. Mas aí a gente entra em contato então com você, Elisandra, e nós damos um retorno aí para esses professores. Isso. Eu passo para você o material. Ótimo, obrigada, viu, Elisandra? Elisandra, nós temos, Elisandra, além da interação, nós temos um link também que eles entram na avaliação. Eu vou compartilhar com vocês, tá bom? O link aqui rapidinho, mas nós vamos colocar no grupo de ciências humanas também, tá? Então, olha, esse é a lista de presença e avaliação juntos, eles já estão acostumados e a gente vai colocar no grupo de ciências humanas para vocês, tá? Não precisa ficar ansioso aí para copiar, tá? E a Dulce vai falar rapidamente, ela vai dar um recadinho, tá? Para outra semana, né, Dulce? Para semana A. Isso mesmo. Claudinha, você pode compartilhar a tela, amiga? Não está compartilhada? Não, descompartilhou. Ah, ok. Só um momento, por favor. Não, fica tranquila. Elisandra, antes de mais nada, gostaria muito de agradecer a sua presença, né? A sua fala, ela contribuiu muito, deixou assim aquela vontade de quero mais, né? O quanto foi importante nós refletirmos a partir aí das suas indagações, né? O quanto devemos repensar aí a nossa prática. Muito obrigada e gratidão aí por você ceder esse seu tempo para nós. Eu que agradeço, Dulce. Muito obrigada, Elisandra. Mas vai ter mesmo, continuidade, Elisandra. a gente vai continuar falando sobre isso, sobre a interação e a avaliação com você, tá bom? Perfeito. Gente, eu estou assim à disposição de todos. Fiquem à vontade. Meu e-mail também está aí. Fiquem à vontade em questionar e eu passo para vocês também. Com muito prazer todo o material e vamos continuar a discutir. É importante. Agradeço por esse espaço. Muito, é de uma relevância ímpar na escola esse tema, tá? Obrigada, Elisandra. Fica com Deus. Tudo de bom. Obrigada. Pessoal, aí um recadinho para vocês. Na nossa próxima TPC da semana A, que será aí em 10 de novembro, vocês pediram e nós trouxemos aí para vocês, né? Nós teremos uma live no horário aí da TPC de Ciências Humanas. Por ter esse caráter de live, ele está aberto aí para a comunidade toda, né? Vocês podem aí compartilhar. Como lidar aí com as fake news do seu cérebro, né? Autorregulando as emoções em tempos de crise. Então, nós traremos aí a doutora Letícia Viana Salles, ela é neurologista e vai fazer uma fala conosco, né, uma conversa sobre quais aí as nossas possibilidades, né, de enfrentarmos aí esse momento tão delicado. Então, dia 10, eu conto aí com a presença de vocês, depois no grupo de PCs e no grupo de professores, nós vamos soltar a lista de presença. Então, para os professores de ciências humanas, durante o período da TPC, nós vamos fazer aí essa live. Tudo bem? Conto aí com a presença de todos vocês. Ok, posso dar meu recadinho também? Pessoal, é o seguinte, quem estiver trabalhando com o Temerer na escola, com os alunos de forma remota, por favor, envia para mim, para nós, o grupo de Ciências Humanas, pode ser no meu privado, lá no grupo de Ciências Humanas tem meu contato, tá? Envia para a gente, por favor, para a gente saber desse trabalho de vocês na escola, é muito importante para nós, tá bom? Agradecemos muito a presença de todos, foi uma ótima formação, esperamos que possa ter contribuído para vocês, e agora a gente vai para o Centro de Mídias, que também está falando sobre a África. Ok?
Vou parar a partilha, Oi, tá? Claudinha. Isso, nós vamos colocar lá no grupo, né, o link para vocês responderem a avaliação e também aí a lista de presença. Dando continuidade no Centro de Mídias, o tema hoje é resistência aí à escravidão. Então, dada aí a pertinência, nós estamos num momento importante aí de formação. Então, a gente toma um café e já vai direto ali para o Centro de Mídias. Muito obrigada, pessoal, aí pela presença de todos, né, Claudinha? Sim, olha a Tchau, gente. Oi, olha a intertextualidade que está tendo aí com a fala da gente, né? Legal, Parabéns, tá? meninas. Tchau, gente. Um abraço a todos. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Parabéns, Tchau. Du. Tchau, tchau, obrigado. Tchau. Obrigada, Rafa. Tchau, tchau, gente. Tchau, querida. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. 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 Claudinha, acho que você pode parar a gravação, amiga? Posso. Paro a gravação e